Hoje eu vou te contar algo que pode mudar a sua vida e até a forma como você enxerga o dinheiro. Mas eu preciso que você esteja com a mente aberta, porque eu vou quebrar algumas ilusões aqui. Esse vídeo aqui é o primeiro vídeo do canal onde eu realmente vou mostrar sobre como você pode organizar a sua vida financeira. Passo a passo, com exemplos reais, e eu vou fazer isso de uma forma bem fácil para você aí do outro lado poder entender isso. Embora ele tenha ficado um vídeo longo, eu vou quebrar ele em alguns capítulos. Assim, você pode assistir ele por partes e voltar depois aonde você parou. Esse vídeo aqui realmente ficou um aulão sobre estratégias que as pessoas ricas usam para se manter no jogo do mercado financeiro. E eu espero que vocês realmente consigam entender as regras do jogo que nós falamos aqui hoje. E como a gente aqui do canal Multiplica, a gente não enrola, nós vamos direto ao assunto. Primeiro, para vocês entenderem o que eu estou prestes a falar, vamos entender uma coisa aqui. Hoje, estatisticamente falando, você sabia que as pessoas mais ricas do mundo são 75% empreendedores, 15% delas são investidores, 7% são herdeiros, 3% são artistas ou atletas aí de alta performance e 0% deles são empregados que só recebem salário. Pois é, gente. Se você quer administrar o seu dinheiro como o top 1% do mundo, você precisa entender o que esses grupos têm em comum. E todos eles têm alguma coisa. Vamos lá. Donos de negócios possuem empresas. Investidores possuem ativos. Herdeiros possuem as trusts. E artistas de elite aí, e os pessoal do esporte, eles possuem habilidades raras. Então, a conclusão aqui é bem clara. Se você não é dono de nada, você então é o possuído. E esse é o segredo que a maioria ignora. Então, como é que você começa a ser dono aí como os 1%? Primeiro de tudo, é começando a organizar aí a sua vida financeira e principalmente tendo seus objetivos claros. Existem inúmeras estratégias aí que você pode usar, e se você pesquisar aí na internet, você vai ler sobre as regras dos 50, 30 ou 20%, ou sobre os 70, 20, os 10%, ou 50, 25 e 25, e tem outras tantas variações. Dentre todas essas formas aí que você viu, tem uma que eu acho bem interessante e é uma divisão que faz sentido para mim, que é a 25, 15, 50 e 10%. Essa estratégia aqui pode ser usada por qualquer um, independente da renda que você tem, porque ela é bem equilibrada. E a verdade é uma só, não é quanto você ganha, é como você administra o que ganha. Então vamos ver essa divisão aqui aplicada na prática para o seu dia a dia. E aqui vai ser o capítulo 1 que eu vou chamar. Esse capítulo 1 vai ser o crescimento. Os primeiros 25% da sua renda vão para o crescimento, porque a ideia aqui é fazer aí o dinheiro trabalhar para você. E calma, gente, não é nenhum papo aí de coach, de mindset ou de meditação, não. Aqui a ideia é simples. É você pegar 25% da sua renda e comprar coisas que aumentam de valor aí com o tempo e colocam dinheiro no seu bolso. É simples assim. Isso pode ser novidade aí para você, mas a maioria das pessoas recebe o salário, pagam as contas delas, ou algumas aí nem pagam e tchau. Pegam o que sobrou e torram aí em besteiras que elas nem lembram depois. E é por isso que hoje 99% das pessoas ficam presas aí nessa roda de rato. E é exatamente como o sistema foi desenhado. O sistema, ele quer você aí rico por uma semana mesmo e quebrado no fim do mês, sem folga, forçando você aí a correr aí no mês seguinte. E é literalmente uma escravidão moderna com uma ilusão aí da tal liberdade. E quando você entender isso, esse sistema, você reage, ou pelo menos você deveria reagir, né? Você pega os 25% do seu salário e compra em ativos. Porque enquanto você trabalha, os seus ativos também trabalham juntinho com você. E com consistência, eles podem render até mais do que o seu emprego aí um dia. E para te ajudar com tudo isso, nós vamos fazer um exemplo aqui bem básico, gente. Pega aí dois amigos, vamos supor o João e o Pedro, ou qualquer outro nome moderno aí que você gosta. Vamos supor aqui que o João, ele investe R$200 por mês a partir dos 20 anos de idade. E o Pedro, ele começa aos 30 anos. Mas como ele quer compensar aí esse tempo de atraso dele, ele vai investir R$300 por mês.
E os dois aí resolvem a parar de investir aí quando eles chegam nos 60 anos. No total, o João ele aportou 96 mil reais e o Pedro aportou 108 mil reais. E aí, sendo bem conservador, tá, gente? Vamos considerar aqui um retorno médio aí de 6% ao ano. Nesse caso aqui, o Pedro ele teria R$ 284.609 reais e o João teria R$ 371.428 mil reais. Mesmo que o João tenha investido menos que o Pedro, ele acabou com mais dinheiro aí, ele ficou, né, com 86 mil a mais, justamente porque aqui entrou o fator tempo, o fator aí fantástico dos juros compostos. Ou seja, não fique parado aí esperando o dia de amanhã, gente. Quanto antes você começar a investir, melhor será para vocês. E quando eu falo em investir, eu não quero dizer que você precisa investir aí um monte de dinheiro. Não, não. Você pode começar aí com 30 reais que seja, mas comece o quanto antes. Porque eu vou te garantir uma coisa, ficar esperando vai te custar mais caro do que você pensa. Tá, mas então como é que eu começo a investir? Bom, vamos dividir isso aí em uma escala de investimentos, com risco mais baixos, risco aí moderado e depois um risco mais alto. Como você está começando agora, o ideal seria você começar aí por investimentos com risco mais baixo, certo? Só para que isso aí faça sentido para você no longo prazo. Então vamos lá, você precisa começar com investimentos de crescimento, certo? Lembra ali dos 25%? Porque você está ali construindo o seu patrimônio ainda. Então você tem que ir com calma. Porque se a sua base, ali, o seu chão, ele não tivesse sido construído ali de uma forma segura, no caso aqui, né, com risco baixo, todo o resto ele pode desmoronar depois aí se você construir tudo em cima de investimentos aí de alto risco, por exemplo. Porque a flutuação do mercado é gigante. E claro, que esses investimentos aqui, por serem mais seguros, geralmente eles não vão te dar ali muito retorno, porque uma coisa está relacionada à outra. Menor risco, menos retorno. Mais risco, mais retorno. Então, nessa fundação aqui dos seus investimentos de construção, para você aí que não sabe nada e ainda está estudando, seria interessante você começar com investimentos que investem em coisas mais amplas, né? Quanto mais o leque for maior, melhor para você. Por exemplo, você pode olhar aí investimentos em índices, como o BOVA11, por exemplo, ou em fundos de fundos, porque assim você vai estar diversificando, mesmo sem entender muito ainda sobre esse assunto. Então seria um início bem tranquilo para você. Nesse início aqui, enquanto você aí está se adaptando ao mercado, e estudando os gráficos e tal, como tudo isso funciona, o seu objetivo aqui não é encontrar uma ação mágica ou aquele pote de ouro, que é o que a gente acaba chamando de unicórnio na bolsa. Aqui você precisa ser simples, até mesmo para você aí não se assustar aí com as quedas do mercado. Então, quanto mais espalhado estiver aí nesse início para você, melhor para você e para o seu coração, é claro. Porque assim, o IBOVA11 ou o fundos de investimento, ele é interessante, porque aqui você está pegando um pedaço aí de várias coisas. Então, na teoria, você não precisa, né, acordar e estudar aquele monte de gráfico todos os dias ou na semana, ou tentar acertar o tempo certo da bolsa. Aqui você vai investir e deixar ele quietinho ali, crescendo nos bastidores da sua carteira. E aí, conforme você for aportando ali mais e mais, você vai ver um resultado no futuro. Até porque assim, né, gente? Vocês não investiram em nada. Então, esse início aqui ele é super importante para você se acostumar com essa rotina de investir todos os meses. Começar a investir ali é muito importante. Então, essa construção aí desse hábito é o que realmente vai fazer aí toda a diferença na sua vida como investidor. E com o tempo, você vai percebendo aí os resultados vindo e automaticamente esse desejo de aportar mais, ele vai surgir e é aqui que começa o outro segredo. Que a bolsa e os seus investimentos aí, eles não vão te deixar rico. Eles são aquele extra que você vai construindo e com o tempo ele até pode se tornar aí a sua aposentadoria. Então o que você realmente precisa fazer é descobrir meios aí que irão aumentar a sua renda. Porque daí você vai conseguir aportar mais com o passar dos meses. Então é importante, claro, você investir em você, investir em conhecimento, aprender coisas novas, porque aí talvez você pode oferecer eles como serviço, que vão te dar aí essa renda extra no final do mês.
Ou então vender produtos na internet, no seu horário de folga e por aí vai, gente. O segredo é não ficar parado nesse período de construção de patrimônio. Agora passando para o próximo nível de risco, seriam os investimentos aqui de risco moderado, eu colocaria aqui a escolha de ações individuais. Porque olhar aquele monte de gráfico, estudar os balanços, parece ser uma aventura, e é mesmo, mas você precisa saber o que você está fazendo. Porque senão, o que você está fazendo, na verdade, é apostando. E não é isso que a gente quer, certo? Eu sei que vocês aí sempre querem acertar a nova Tesla ou a Amazon, mas vocês precisam lembrar de uma coisa, que elas deram prejuízo por muitos anos. Então assim, faça o básico até você saber o suficiente, mas se mesmo assim você quer arriscar aí, talvez um ativo individual, coloque um pouco de dinheiro aí em alguma ação e vá investindo como se fosse um hobby aí para você. Porque se você perder, isso não vai afetar em nada o seu orçamento. E eu sei aí que muitos vão discordar de mim e fazer aí cara feia, mas o próximo nível da escola seria os de altíssimos riscos. E aqui vão entrar os bitcoins, os ethereums, investir em vinho, investir em tênis. Bom, acho que vocês já entenderam o que eu quero dizer, né? Do mesmo jeito que vocês podem ganhar muito dinheiro aí em um dia, você também pode perder tudo no outro dia. Então você precisa ficar atento aí nessas investigações que vocês vão fazer. E eu não estou aqui dizendo para vocês não fazer, gente. Eu estou aqui dizendo que nunca se deve apostar mais do que a capacidade de risco que vocês suportam. Se você investir aí R$100 e eles não vão te fazer falta nenhuma se você perder, claro, pô, investe. Afinal, isso também é uma diversificação. Mas você precisa considerar eles como se fossem os seus tiros na lua aí, por exemplo. Se divirta com eles e um dia aí, se eles derem certo, parabéns para você. Só o que precisa estar claro aqui é que vocês não podem usar eles aí para construir a fundação dos seus investimentos. Use ativos sólidos que vão aí suportar todas essas variações e os movimentos do mercado. Bom, agora que vocês aí já têm um norte de onde investir, é hora da gente falar em como se investir, certo? E aqui tem um detalhe importantíssimo, porque para quem está começando aí a investir e ainda não tem uma noção muito clara, por exemplo, sobre os retornos dos investimentos que eles podem te dar aí, no início eu confesso, gente, é bem chato mesmo. Você vai investir aí R$30 numa ação, R$50, e você vai ver aquele dividendo ali de centavinhos caindo na sua conta. Só que é o seguinte, se você ficar só olhando para isso, você talvez até pare aí de investir. Mas isso vai acontecer só se você realmente não entendeu o que investir significa. Então essa parte aqui de como investir é muito importante, porque cada centavo a mais que você ganhar ali vai ser melhor, certo ou errado? Então procure começar investindo em ativos ou categorias aí que tem algum benefício fiscal, por exemplo. Porque assim, o seu retorno vai ser maior, já que ele é líquido. E aqui no Brasil a gente tem alguns investimentos aí bem interessantes com esses incentivos. Claro, gente, você também precisa levar em consideração aí a estratégia que você está montando. Mas você aí facilmente poderia estudar, por exemplo, o Tesouro Direto, e eu diria aí até usar uma parte, talvez, da sua reserva de emergência aí, vamos dizer, colocar no Tesouro Selic, ou você pode estudar as LCIs, ou as LCAs, ou as LCAs, porque até em 2025 aqui elas ainda estão isentas de imposto. Então, qualquer tipo de benefício fiscal que você possa ter é sempre um bom início aí para você começar os seus investimentos. Tá, mas e na prática? Então, na prática é o seguinte, toda vez que você receber o seu salário, aí você vai agendar uma transferência mensal para sua conta da corretora, por exemplo. E de preferência no dia que o dinheiro cai mesmo na sua conta. Porque assim você já vai criando um costume aí de nem contar mais com essa parte do seu salário. Porque ele já vai direto lá para a conta da corretora e não vai demorar nem um dia na sua conta. E assim que o valor entrar lá na sua corretora, você já direciona ele para os aportes aí dos meses. Um segredo aqui é que se você ficar esperando muito para fazer os aportes, achando que o mercado vai cair, para você comprar mais barato ali ou aportar mais, eu sinto te dizer que às vezes isso pode acontecer e às vezes isso não vai acontecer. Algumas pessoas aí esperam demais para fazer os aportes e acabam perdendo aquele mês e o mês seguinte e assim vai. Até que deixam passarem meses sem aportar e com isso elas, além de não estarem adquirindo mais ativos,
elas também estão perdendo aí o fator tempo, né, gente, que a gente viu lá atrás. E, claro, o fator aí dos juros compostos. Então, assim, não tente sempre acertar o fundo do mercado. Investir é algo constante. Às vezes você vai comprar mais barato, às vezes você vai comprar mais caro, mas na média você vai estar sempre comprando ali alinhado com os movimentos do mercado. Então não fique tão paranoico assim com o valor médio ali das ações, tá? E para você que está começando, você ainda está perdido no meio de tantos ativos, como eu disse anteriormente, o importante é começar. Então não tenha medo aí de iniciar investindo em índices ou fundo de fundos. Quanto mais ativos na cesta, melhor para você nesse início. Uma carteira boa aí com 3 ativos já seria um bom começo para vocês. Pegue um Ibovespa, por exemplo, para se expor às empresas aqui do Brasil. Aí coloca um SP500 para se expor às ações gringas e um fundo de fundos de papel, por exemplo. Assim você está apostando em várias camadas do mercado. Se você seguir fazendo os aportes constantes, sem ficar tentando acertar o fundo do mercado, você com certeza vai ter um crescimento. Porque, gente, a bolsa sempre mira para cima. Mesmo que durante aí alguns movimentos do mercado faça ela cair, você precisa lembrar que as empresas sempre procuram crescer e não diminuir. Então, a ideia aqui é sempre foque na consistência. E, claro, sempre estude para melhorar aí as suas habilidades e ajustar os seus investimentos conforme você for aprendendo aí cada vez mais. E claro, gente, procure sempre investir em você também, para aumentar aí a sua renda, as suas habilidades e que pode te trazer aí ganhos futuros para você aportar cada vez mais. Agora que os 25% da renda já foram alocados aí, eu acho que está na hora da gente partir para a próxima parte da nossa divisão. E aqui começa o capítulo 2. O capítulo 2 eu vou chamar de estabilidade. Aqui seriam os 15% da sua renda. Esse aqui basicamente é para você investir na sua estabilidade da sua carteira. O dinheiro aqui ele vai te manter no jogo. O que muita gente não entende é que você não pode colocar todo o seu dinheiro no crescimento ou em gastos. Você precisa aí reservar uma parte que você vai proteger o seu progresso. E eu juro para vocês que eu queria que alguém tivesse me dito isso lá quando eu tinha os meus 18 aninhos. Porque eu tive que aprender isso do jeito mais difícil. Naquela época lá eu precisava de um carro para começar no meu primeiro emprego, que era longe pra caramba da minha casa. Mas o problema é que eu não tinha nenhum dinheiro guardado. Claro, era meu primeiro emprego. Então eu fiz o que a maioria faz. Eu peguei um empréstimo e financiei o carro. E claro, que aproveitando um dinheirinho ali, eu já coloquei um som e estava todo felizão ali, vivendo a melhor vida de todas. Até que 3 meses depois aí que eu comprei o carro começou a dar problema, é claro, e o motor fundiu. E para mim, que não tinha reserva, não tinha a menor ideia do que fazer, e ainda por cima agora, talvez aí podia atrapalhar a minha ida para o trabalho, o que eu fiz? Eu simplesmente fui lá e peguei outro empréstimo, ou seja, eu fiz outra dívida. Então aquele carro ali que eu comprei para facilitar a minha vida de ir para o trabalho, na verdade ele não só quebrou o motor, mas como ele também me quebrou e eu perdi aí quase 1 ano da minha vida pagando todas essas dívidas. Então se eu tivesse guardado aí os 15% da estabilidade, eu posso garantir que teria sido completamente uma história diferente dessa. E uma coisa que é interessante aqui é que a maioria das pessoas elas não têm um problema de dinheiro, o que elas têm é um problema de estabilidade. Tipo, uma conta aí que elas não estavam esperando a receber no mês, por exemplo, e isso pode fazer aí com que todo o seu orçamento vá aí por água abaixo. Até porque se você estiver investindo, imagina só você ter que liquidar aí as suas posições em um momento ruim do mercado. É prejuízo na certa, eu te garanto. Então é por isso que você precisa dessa margem de erro aí para construir a sua vida. Então vamos olhar aqui como é que você faz isso. A gente já gravou um vídeo aqui no canal específico sobre a reserva de emergência, que vai aparecer aqui no canto para você. Se você quiser algo bem específico, assista esse vídeo aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Mas o básico é, você vai calcular quanto que você precisa para sobreviver e quais são aí os seus gastos essenciais. Então você vai colocar na lista, por exemplo, o mercado, o aluguel, a conta de luz, a de água, o quanto você gasta com transporte, a internet, etc. Vamos dizer aí que o total que você gasta por mês são R$ 1.500.
E a gente vai chamar isso do seu gasto fixo mensal. Para que a gente trace uma linha ali de estabilidade legal, o ideal seria que você tivesse entre 5 ou 6 meses dessa quantia aqui guardada para você. Então aqui seriam R$ 9.000 guardados, que a gente chama aí da sua reserva de emergência ou a sua estabilidade. E para guardar isso, você pode fazer o seguinte: a cada mês que você receber o seu salário, você vai pegar 15% dele, que seria a sua estabilidade, e vai separar ele. E isso aqui é bem conservador, tá, gente? Tem outros livros aí que até recomendam muito mais. Mas vamos começar assim até que vocês comecem a sentir o gostinho aí de guardar dinheiro. Porque uma coisa eu sei por experiência, é que quando a vida te bate, praticamente vem tudo numa porrada só. Então, se você não tiver aí um dinheirinho guardado, você não vai estar protegido. E para quem é autônomo, profissional liberal ou tem família para sustentar, eu já diria aí para você guardar direto uns 12 meses de dinheiro, para ficar tranquilão se qualquer coisa acontecer. O segundo passo agora seria aonde pôr esse dinheiro. Mas o mais importante de onde pôr é ter esse dinheiro disponível rapidamente se você precisar, certo? Já pensou aí você ter R$ 30.000 guardados e não conseguir sacar ele no final de semana, por exemplo? Então esse dinheiro aí precisa ser acessível 24 horas por dia, ele tem que ter risco quase zero e precisa sempre estar rendendo ali alguma coisa, mesmo que seja pouca, e que seja pelo menos algo que bata a inflação, porque senão quando você precisar, esse dinheiro pode valer menos do que quando você investiu, e não é isso que a gente quer. Então, para essas opções aqui, por exemplo, você vai ter aí CDB com liquidez diária, Tesouro Selic, aí, entre outros tipos. O terceiro passo aqui é que você precisa construir isso aqui rápido. Muitas pessoas aí pensam que criar essa reserva vai demorar anos, mas se você trabalhar de forma eficiente, eu te garanto que não vai demorar tanto assim. Quando eu estava começando a construir a minha reserva de emergência, eu usava 3 táticas que me ajudavam bastante a acelerar esse processo. A primeira era, eu pegava os 15% do meu salário no mesmo dia que ele era depositado na minha conta e eu já depositava ele em outra conta. Isso aí é facinho de fazer, porque você pode programar aí o débito automático da sua conta e transferir ela automaticamente aí para outra conta. A segunda tática era prometer para mim mesmo que eu não ia usar esse valor depositado, porque eu considerava ele como sendo parte da estabilidade da minha carteira. E se eu gastasse ele, eu ia ter que repor ele o mais rápido possível. Então assim, vamos supor aí que quebrou o carro, o espelho do retrovisor do seu carro. E você precisa aí de R$ 250 para arrumar isso. Então se você não tiver aí outros meios, você pode pegar aí os 250 dessa reserva, mas no próximo pagamento que você receber, você precisa aí imediatamente, né, repor os 250 mais o dinheiro que você ia depositar naquele mês, que já estava programado. A tática 3 até pode parecer um pouco maluca aí para vocês, mas ela é simples. Quando você usa aí os aplicativos que tem aqui no Brasil, acho que são 3 ou 4 empresas aí que oferecem esse tipo de serviço, que é o serviço de arredondamento da conta. Por exemplo, aí, você vai gastar R$ 3,80 em alguma compra. Esse app, ele vai arredondar ele para R$ 4,00. E então ele pega esses 20 centavos aí e manda ele para uma conta de aplicação. Alguns deles aí oferecem aplicações em CDB, outros em Tesouro, enfim. Você vai ter que pesquisar aí qual deles é o melhor para os seus gastos aí, para os apps que você usa no celular. E dentro dessa mesma estratégia aqui, também tem outra que é o cashback. Mas ele aí é tão complicado para você saber qual loja tem o cashback, qual é o cartão que você tem que usar para o cashback. E aqui você precisa meio que ficar procurando ali a loja e tal. O segredo aqui, gente, não é complicar. O segredo aqui é deixar tudo bem simples. Depois aí de seguir essas táticas e com a sua reserva de emergência construída, você vai ter 2 opções que você pode fazer com ela. Ou você pode passar uma parte dela para a área do crescimento ali e depois sempre ir mantendo ela no mesmo nível, sempre completa. Ou você pode passar ela para os últimos 10%, que é o que a gente vai falar mais tarde. Mas lembre-se de uma coisa, tem que sempre repor essa parte que você transferiu para outra categoria. Afinal, a sua reserva de emergência ela tem que estar sempre completa. Agora, a gente aí pode passar para a próxima categoria, que é onde a gente vai concentrar os 50%, que é o que eu vou chamar do capítulo 3.
E esse aqui, ele é muito importante, porque como vocês viram, essa é a parte que detém aí é a categoria que tem a maior concentração. E essa aqui é a categoria que a gente vai chamar de essencial. E essa categoria aqui, ela é muito importante, porque se vocês controlarem ela muito bem, isso aqui pode mudar a sua vida. E há uma coisa curiosa, é que a maioria das pessoas erra justamente nessa categoria. Vocês acreditam nisso? E é por isso que o percentual aí do endividamento dos brasileiros está altíssimo. No dia que eu estou gravando aqui, segundo o mapa da inadimplência e negociação de dívidas do Brasil, que você encontra no site da Serasa, que eu vou deixar o link embaixo na descrição do vídeo, ele aponta que em julho de 2025 houve um aumento aí de 0,37% em comparação a junho. E atualmente a gente tem aí 973 bilhões de reais, gente, em dívida para serem negociadas. E eu acho que vocês até sabem o motivo e por que isso acontece, né? Esse aqui é aquele malandro, ou pelo menos aquela pessoa que se acha o espertão da turma e ele quer parecer ser rico, ao invés de realmente ser rico. Então aqui é aquela pessoa aí que anda com um carrão financiado, o cartão dele está sempre estourado, a roupinha aí de marca parcelada em 36 vezes e por aí vai. Vocês sabem do que eu estou falando e com certeza vocês devem conhecer alguém aí desse jeito. E é isso aqui que não tem nada a ver com quanto a pessoa ganha, gente. Mas como eu falei antes, isso aqui é tudo a ver como a pessoa bota dinheiro fora ou guarda, claro. Para quem me conhece pessoalmente e frequentou a faculdade comigo, talvez aí você vai lembrar, eu sempre fui um cara bem modesto. Enquanto uma galera lá da faculdade andava de Golf importado, ou andava de Toyota, ou andava aí de Honda Civic rebaixado, relógio de marca, roupa de marca, com aquele monte de nome esquisito aí, eu sempre fui um cara que andei de Corsa. Tinha um relógio do Camelot, diretamente importado do Paraguai, e as minhas roupas eram sempre sem marca. Porque o que eu queria mesmo era conforto. Eu não sou um cara aí que você vai ver aí com um cavalinho no peito ou uma bandeirinha da Tommy. Para mim isso não é conforto. Claro, gente, eu não tô aqui julgando ninguém. Quer andar todo vestido aí de roupa da Porsche, por exemplo? Vai. Ou aí com as roupas da Mercedes, que agora parece que tá na moda. Vai também. Mas vai lembrar que é o seguinte, você precisa estar dentro do seu orçamento. E uma coisa que ninguém via na faculdade era que muitas aí dessas pessoas não tinham nada ou quase nada nas contas bancárias delas. Porque eles gastavam tudo nos cartões de crédito para sustentar aí essa ilusão, essa fachada aí. E nessa época o que eu tinha? Bom, gente, eu já invisto desde 2000. Nessa época eu já tinha um CDB, eu já tinha umas ações lá girando algumas coisinhas de retorno. E como é que tudo isso foi possível? Bom, porque eu cortei tudo o que não tinha necessidade. E tinha muito foco no que eu queria, que era a construir aí a minha aposentadoria, né? A minha proteção financeira o mais rápido possível. E o que muita gente aí talvez não entende é que riqueza não é aquilo que você vê, é exatamente o que você não vê. E às vezes eu até entendo, sabe? As pessoas geralmente aí vão tentar justificar aí esses upgrades aí que elas tentam dizer aí, ah, eu precisava aí de um carro mais seguro, ou eu mereço jantar aí, um jantar caro às vezes, ou eu precisava de um relógio melhor, etc, etc. O que mais tem é desculpa. E na verdade eles estão se enganando com isso. É exatamente o que as marcas querem. Porque esse novo estilo de vida aí é o que vai te deixar sempre pobre e fazer o seu início aí como investidor ser bem difícil. Então como é que você aí não cai nessas armadilhas? Bom, o primeiro passo é ter uma consciência bem clara do que realmente é essencial para você. E um monte de gente não vai gostar disso aqui, mas tem uma galera que considera algumas coisas como essenciais, que na verdade são luxo. Coisas essenciais, gente, são o que te mantém vivo e funcionando, basicamente. Então, aqui, por exemplo, vai o seu aluguel, vai as compras do mercado, as contas de luz, de água, o transporte, algum seguro do carro ou da casa e as suas roupas aí, mas sem extravagância. Não vão colocar aí na lista uma roupa de grife, por exemplo, aí não dá. E agora, o que não conta como essencial, gente, é, por exemplo, aí, comida de delivery, comprinhas na Amazon, aquela mensalidade da academia aí que você nunca vai, com todas essas assinaturas aí, por exemplo, de Netflix, de Net, ou sei lá, mais o que vocês estão assistindo na TV hoje em dia. E eu poderia fazer uma lista aqui gigante, mas claro, gente,
Não é isso que eu estou aqui para dizer. E óbvio, se você está usando a academia, com certeza é outra história. O que vocês não podem, gente, é levar tudo aqui ao extremo. Eu estou dando exemplos aí bem amplos, o que não significa que o que eu estou falando aqui particularmente é da sua vida. E o jeito mais fácil aí de verificar tudo isso, simplesmente, olha na conta do seu banco, olha no extrato do cartão de crédito. Abre o app aí e você vai indo ali linha por linha. E eu tenho certeza que você vai cortar aí uma ou duas coisas no mínimo. E vocês sabiam que esse é o truque usado aí pela maioria das empresas de assinatura, por exemplo? O que elas vão fazer? Elas vão te oferecer uma assinatura com valor bem baixo. Porque mesmo que você não use, você não vai cancelar. Porque você vai olhar no seu extrato, esse aqui são só R$7, ou esse aqui são só R$10. E aí, meu amigo, você caiu feito um patinho na conversa das marcas. Então, gente, para eliminar isso e você constatar que realmente algo é essencial ou não é, você simplesmente precisa pensar assim: se isso aqui não está me ajudando a viver, a trabalhar ou a me manter saudável, provavelmente isso aqui não deveria estar nessa categoria dos 50%. E por que essa parte aqui do essencial aí é 50%? Bom, porque a maioria das pessoas que eu converso, elas já estão gastando aí em torno de 60% a 70% dos salários delas, em coisas aí que elas acham que são essenciais. Então, se a gente colocar esse limite aí de 50%, realmente meio que obriga a pessoa ali a eliminar algumas coisas aí dos gastos, e isso também vai estimular aí você a querer ganhar mais. O segundo passo aqui é enxugar as duas categorias principais. Porque se você realmente quer poupar, você precisa olhar nas duas categorias onde você mais está gastando dinheiro e analisar bem essas duas categorias para ver aí se você pode melhorar os gastos delas. O primeiro grande gasto, geralmente, ele é relacionado aí com a casa ou apartamento onde você mora. Talvez aí você que mora de aluguel, tente negociar aí com o seu aluguel, por exemplo. Ligue para as imobiliárias aí, porque eu tenho certeza que as imobiliárias elas preferem manter alguém ali que não está dando problema para elas do que ter que procurar um inquilino novo. E quando eu falo em negociar, não é sempre você vai receber uma redução do preço. Às vezes, mantendo o valor do aluguel por um outro ano, também você pode ver isso como um ganho. Só que um ponto importante aqui, gente, é que você precisa ser sincero com você mesmo e avaliar aí se você realmente precisa morar aí nesse apartamento ou nessa casa grande, por exemplo. Não é só porque você passou aí a ganhar mais que você também precisa ir para um lugar maior. Isso é um erro que muita gente faz. E a gente pode ir ainda mais a fundo. Será mesmo que foi uma boa hora para você sair da casa dos seus pais? Será que seria uma boa hora aí talvez voltar a morar com eles só pelo menos durante aí mais alguns anos enquanto você constrói seu patrimônio? Pode ser uma opção também. E aí, claro, a gente pode ir para a segunda categoria, que geralmente é o transporte. Comprar aquele carrão aí que foi sempre o seu sonho pode ser uma boa, mas se ele vier aí com um boleto de 72 folhas para pagar, talvez não tenha sido um bom investimento para você. Isso, claro, sem falar aí no seguro, no IPVA e tudo mais que vem junto com o carro. Gente, compre um carro usado mesmo, bom, sem problemas. Parem aí com essa mania de sempre quererem se aparecer aí para os outros. Se você tem aí um carro que ele tem 4 rodas, ele tem ar-condicionado e ele te leva de um lugar para o outro, parabéns! Eu posso dizer que você comprou um carro e é isso que você precisa nesse momento aí da construção do patrimônio. Claro, gente, eu entendo. Eu sei que pegar ônibus é muito chato e dependendo da cidade aí que você mora, isso leva 2, 3, até 4 horas para chegar onde a gente quer. Mas se você puder talvez aí diminuir as vezes que você usa o carro, isso já vai te ajudar a poupar, por exemplo, em gasolina, o desgaste do carro, do pneu, do óleo, o mecânico, etc. Porque o período de construção do patrimônio é muito importante. Vamos considerar aí que essas duas categorias agora elas estão sob controle. Então a gente pode pular para a terceira, que é a força de vontade. E isso aqui pouca gente fala. E é por isso que eu acredito que aqui no canal Multiplica a gente realmente está fazendo um excelente trabalho compartilhando aí tudo que a gente sabe para poder ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então, gente, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte aí, pô. Nos ajude a chegar em mais pessoas e, claro, já compartilhe aí com os seus amigos. Mas vamos voltar aqui para o assunto. A força de vontade, gente, vai ter um impacto grande na sua estratégia. E é por isso que eu digo que você precisa criar algumas regras básicas aí para você seguir. E por que essas regras? Porque quando você estiver cansado, naqueles dias estressantes, eu tenho certeza
que a sua força de vontade estará bem esgotada. Se você tiver essas regras para seguir, você nem precisará pensar muito aí para resolver algo, por exemplo. E é exatamente o que as pessoas ricas, que são consideradas aí os top 1%, fazem. Eles criam pequenos sistemas que ajudam eles a tomar aí decisões meio que no automático. Quando eu estava construindo o meu patrimônio, por exemplo, eu tinha um sistema bem simples e que me ajudou muito a continuar no caminho. Vamos supor aí, todas as vezes que eu tinha vontade de comprar algo, por exemplo, e eu não tinha certeza ali se aquilo ali era uma coisa essencial ou não, eu fazia algumas perguntinhas bem rápidas. E essas perguntas aí é que me faziam parar de comprar bobagem, né, e me ajudaram a permanecer focado no meu sonho aí. Então, primeiramente, você precisa aí se perguntar aí, isso aqui é uma compra de impulso, por exemplo? Se a resposta for não, então você pode comprar, porque possivelmente isso foi algo aí que você já estava pensando há algum tempo, e se isso aí se encaixa na categoria do essencial, possivelmente aí você realmente precisa. Agora, se a resposta aí for sim, aí você precisa parar aí por um período e pensar nisso. Geralmente uma semana aí já vai te ajudar a decidir isso. E eu tenho certeza aí, depois de uma semana, se você repetir essa pergunta novamente, com certeza a resposta ela vai ser não. E isso até pode parecer besteira aí para vocês, mas pode testar e depois vir aqui nos comentários e me falar. E sabe o que é o mais engraçado, gente? É que às vezes vocês até esquecem o que era aquilo que vocês queriam comprar. Mas claro, se depois de uma semana a resposta continuar sendo sim, aí você pula aí para as outras duas perguntas. Eu estou comprando isso aqui por causa da marca ou do valor disso aqui? E se a resposta for por causa da marca, nem precisa perder o seu tempo e não compre, né? Porque se for algo que você realmente precisa, que for essencial, possivelmente aí você vai achar algo mais barato sem ser de marca famosa. E aqui é onde a maioria das pessoas está errando. Porque, gente, as pessoas ricas, elas não gastam dinheiro com marcas por causa do marketing ou por causa da propaganda que elas assistiram. Pessoas ricas, elas pensam sobre o valor daquele objeto. E o que o valor realmente significa? Vamos supor aí um exemplo. Se você comprar um tênis aí que te custou R$150 e usar ele 100 vezes, isso quer dizer aí que ele vai te custar R$1,50 por uso. Esse é um bom valor. Se você comprar um tênis na moda por R$2.000 e usar ele 2 vezes, isso aí vai dar R$1.000 por uso, o que é bem diferente, certo? E você já sabe que não foi um bom negócio. Mas também não dá para comprar muitas coisas baratas, de má qualidade. Porque se você comprar uma camiseta aí por R$5, e depois de 2 vezes que você lavou ela já está toda esticada e ruim, isso aqui também continua sendo um desperdício de dinheiro. Então, gente, o recado aqui é bem simples. Nunca siga as marcas. O que você precisa é qualidade. Agora, se você respondeu o valor na questão anterior, isso aqui nos traz para a última questão. Isso aqui, ele vai melhorar a nossa vida ou não? Se a resposta for sim, aí sim, você compra. Mas se a resposta for não, possivelmente isso aqui era apenas algo aí para impressionar alguém ou dar aquela elevada aí no seu ego, ou você está apenas procurando aí aquela sensação instantânea da dopamina. E não é isso que a gente quer. Isso aqui não vale o seu dinheiro. Eu até entendo, gente, que falando assim, tudo de uma vez, parece muita coisa. Mas eu te garanto que se você fizer esse processo de perguntas algumas vezes, você aí, aos poucos, você vai assimilando elas melhores e mais rápido. E com o tempo aí, eu tenho certeza que elas vão fazer parte do seu dia a dia e as respostas também vão vir mais rápido do que você pensa. Como até se elas já fizessem parte do seu inconsciente. Bom, e agora com esse capítulo encerrado, a gente vai passar para o outro, que é os 10% do seu salário. E esse capítulo aqui, eu vou chamar ele de recompensa. Esse aqui é a parte do seu salário que você vai usar para se recompensar. Em outras palavras, é exatamente isso aqui que não vai te deixar ficar louco. Porque, gente, honestamente, dinheiro não é só sobre crescer, ter estabilidade e ter coisas essenciais. Porque vocês também têm que viver, né? E aproveitar aí os momentos que o dinheiro pode te proporcionar. E tem algumas pessoas até que acabam esquecendo disso aqui e com o tempo elas ficam se perguntando por que juntar dinheiro às vezes é tão tedioso ou não parece que tem nenhum sentido? Bom, justamente porque elas não aproveitam o dinheiro. E vocês aí vão perceber, conforme vocês vão envelhecendo, que a gente não precisa ter muitas coisas ou coisas assim grandiosas.
As pequenas coisas, os pequenos agrados ali que a gente já vai dando aquela recarga aí nas nossas energias. E vão te ajudar aí a lembrar o porquê que você está fazendo todo esse processo de disciplina de juntar o dinheiro e construir aí o seu futuro. Esses 10% aqui, eles existem estrategicamente. Você precisa pensar nele como se fosse aquele dia aí do lixo da sua dieta, por exemplo. Aquele dia que você pode comer um McDonald's, uma batatinha frita. Esses dias do lixo são essenciais para te manterem aí com os níveis de sanidade sob controle. E para ter esses resultados aí maximizados, para que você realmente sinta o impacto desses 10%, eles precisam ser usados aí com sabedoria e estratégia. Então, gente, o primeiro passo aqui seria usar isso sem sentido de culpa. E para transformar isso sem sentimento de culpa, você precisa ver o valor do que está sendo gasto. A verdade é que você pode gastar esses 10% em qualquer coisa que você queira. Mas algumas coisas, é claro, têm mais valor do que outras. Por exemplo, aí, você já pensou poder gastar esses 10% aí em umas férias ou num final de semana longo? Por exemplo, uma viagem curta, algo aí que vai te encher de memórias para sempre. E claro, vai te tirar aí de toda essa rotina aí do dia a dia. Então, gente, na verdade, esses 10% aqui, eles acabam virando um investimento na sua saúde física e mental. A outra opção aqui seria gastar isso nos seus hobbies, por exemplo. Seja aí fazer um curso de pintura, ou mexer na sua moto, ou no seu carro, ou comprar aquele videogame aí que você gosta. Enfim, as opções elas são infinitas. E os hobbies, eles são legais porque eles exercem uma força incrível em você. Porque eles te mantêm, é claro, apaixonados ali por algo. Até aí, gente, tem muitas pessoas aí que têm o privilégio aí de trabalhar com o que gostam, ou as que não têm, né, esse privilégio de trabalhar com o que gostam. Então, se você puder fazer isso aí no seu tempo livre, isso com certeza vai te ajudar aí a recalibrar suas energias para talvez trabalhar mais ainda no seu trabalho. A outra opção aqui também seria ir jantar fora, por exemplo, ir em algum show, experimentar aí algum evento. E isso aqui é extremamente importante para vocês. Eu lembro aí, por exemplo, quando eu fui no show do Coldplay. Eu lembro que eu estava olhando aí o valor do ingresso e ele estava alto. Mas como ele estava dentro do meu orçamento, eu comprei aí e fiquei sem culpa nenhuma. E eu posso garantir para vocês que isso valeu cada centavo. E eu até hoje aí consigo lembrar aí os momentos daquele show lá. Ele estava incrível. E isso, gente, não vai ter preço. E por fim, gente, você também precisa pensar em presentes aí, mas não para você. O que eu quero dizer aqui para alguém, por exemplo, para sua família, para o seu esposo, para sua esposa, para aquele seu amigo. Porque isso aqui sim é que vai te dar aquela sensação de recompensa. E eu acho que eu demorei um bom tempo até para entender isso aqui. Porque eu não costumava comemorar os aniversários, ou ir em festas e tal, ou dar presente aí, porque eu estava construindo o meu patrimônio. E eu achava que isso era tudo uma perda de tempo. Porque eu estava tão focado ali no futuro, e eu acabava aí não prestando atenção no presente. E a verdade é que eu não ligo muito para presente, porque eu sou um cara bem simples e eu não tenho muita assim, coisa material que eu queira. Mas quando eu dou um presente para alguém, seja para minha família ou para minha esposa, é que eu realmente vejo o valor nisso. Porque não é muito ali sobre o presente ou sobre o item, mas é mais sobre a reação ali, a conexão que a gente cria ali com a pessoa que a gente está dando esse presente. Mas tem um ponto importante aqui, gente. Para tudo isso aqui dar certo, você precisa separar esses 10% do seu salário. E a forma mais fácil de você fazer isso é abrir uma outra conta. Por exemplo, você recebe o salário e ele já automaticamente transfere para outra conta para você não ver aquilo ali no seu salário ou achar que ele está disponível para você. E outra coisa aqui, o valor em si não é importante, mas sim o percentual. Os 10% tem que ser mantido. E outro detalhe, é claro, que se você gastar no mês esses 10% aqui, você não pode pegar dinheiro das outras contas. Então, se você, por exemplo, no final do mês não tem mais os 10%, mas tem aquele aniversário do seu amigo para ir, eu sinto te informar que você vai ter que esperar para dar presente para ele no próximo mês. Pode até parecer um pouco duro, gente, mas não é. E quando você passa a entender isso e os seus mecanismos de como eles funcionam, o gerenciamento do seu dinheiro fica muito fácil. E se você está começando agora e ainda não tem nenhum dinheirinho guardado, eu sugiro aí que você foque, por exemplo, nas experiências antes de qualquer uma das outras opções. E aqui é engraçado, porque um monte de gente me pergunta, para que você guarda tanto dinheiro? Ou quando você morrer, você não vai levar nada disso com você? E eu entendo, gente, porque vendo isso lá de fora,
talvez aí pode parecer que eu esteja me privando aí de muita coisa. E a verdade é que não é. É simplesmente porque eu gasto meu dinheiro de uma forma diferente aí da maioria das pessoas. Eu, por exemplo, eu não preciso ter 3 carros na garagem, ou andar aí com roupas de marca, ou ter relógios aí que custam 50 mil reais. Isso pode parecer aí que a pessoa é rica, mas para mim, eu não me sinto rico usando esse tipo de coisa. E é por isso aí que os meus 10% vão em coisas que vão me trazer experiências, que eu vou me lembrar aí por muitos anos. E com isso aqui a gente completa o último capítulo e, claro, esse aulão aí de como organizar as suas finanças e de como traçar as suas metas. Embora o vídeo tenha ficado longo, eu sei que ainda posso falar muito e sobre tantas outras coisas que talvez faça sentido aí para você ou não, claro. Então, segue a gente lá no Instagram e vamos bater aquele papo sobre finanças. Me manda aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo e, claro, gente, se inscreve no canal e vamos multiplicar essa comunidade. Porque eu sei que ainda tem um monte de gente perdida por aí e eu realmente quero ajudar vocês a entenderem esses mecanismos financeiros e organizar aí a vida financeira de vocês. Por hoje era isso. Até o próximo vídeo. Tchau!